Boa noite. Hoje a gente tem o Vini, que vai falar sobre ritmos e... Ritmos e quê? Eu acabei de escrever isso. E arrastamento em sistemas físicos, biológicos e psíquicos. Exatamente. E, enfim, vocês sabem já como é que é a rotina, né? Ele vai falar durante 20, 30 minutos e depois a gente vai ter as discussões e tal, tá? E a gente faz até 7h30, mais ou menos, né? E só lembrando que semana que vem a gente vai ter eu acho que é a Jorginho Batalhão, acho que é isso, que é a Catarse Felpuda, que vai falar sobre... Peraí, deixa a minha internet... Tá ótimo a internet hoje. Que vai falar sobre a poética do vociferar, a metalinguística em Guimarães Rosa. Enfim, então o Vini agora pode começar e é isso. Massa. Valeu, Rafa. Valeu, gente, por estar aí, por ter aparecido e tal. Na verdade, esse título da apresentação que eu dei para me forçar a tentar formular essa ideia, mas eu não me sinto, na verdade, capaz de defender ela a sério. Mas, ao mesmo tempo, como eu prometi, o que eu vou fazer vou tentar em 5 minutos resumir o que é essa ideia mais intuitiva, especulativa, que eu não tenho condição de formular direito ainda. E depois eu vou falar por mais tempo sobre o que eu já fiz de fato na minha tese, o percurso que eu já tive, digamos assim, com o conceito de ritmo, então como eu cheguei nessa ideia que agora não está pronta ainda. O que é arrastamento, né? Arrastamento seria um caso mais restrito do fenômeno mais amplo da ressonância. A ressonância ocorre, segundo Whitehead, sempre que você tem duas circunstâncias com a mesma periodicidade que estão conectadas de alguma forma. Ou seja, sempre que você tem uma força oscilante que é aplicada à frequência de um sistema dinâmico que tem aquela frequência, ele vai oscilar com uma amplitude maior. Você tem ali uma esteira de caixa de bateria, se tem um amplificador do lado. Quando sai um som ali na frequência daquela caixa, vai fazer a caixa ressoar com uma amplitude bem maior. Já o arrastamento é quando dois sistemas de oscilação se sincronizam, eles se veem sincronizados numa mesma batida de fase e tal. Essa ideia data de 1666, o físico holandês Christian Huygens, que ele mostrou essa simpatia estranha, como ele chamou, entre dois pêndulos, mas ele não conseguia explicar ainda, né? Ele teorizou e tal, mas hoje em dia a gente sabe que rola uma espécie de feedback negativo entre os dois osciladores, através de algum meio, o ar ou uma mesa e tal, e faz com que os pêndulos se sincronizem, o que está mais forte, digamos assim, afetando o outro até que eles entrem em fase e tal. Esse fenômeno seria, segundo um cara chamado Steven Strogatz, que tem um livro chamado Sync, seria o exemplo de fenômenos mais amplos de auto-organização a partir do caos, né? O caos poderia se sincronizar. E esse conceito de arrastamento também é usado na cronobiologia, mais recentemente, nas últimas décadas, no sentido de um alinhamento de período e fase de um ciclo biológico a um outro período, como, por exemplo, do nosso ciclo de vigília e sono em relação à rotação do Sol, né, que seria arrastado por esse ritmo natural. Segundo o Manuel Delanda, ele dá um exemplo de que, na verdade, na biologia também poderia ter o primeiro caso de arrastamento dos sincronizadores, porque ele dá o exemplo do bolor limoso, que age como ele pode ser tanto um organismo, tanto vários organismos diferentes, como quando está com pouca energia, se juntar e virar um organismo só, através de arrastamento, virando um único processo paralelo. Segundo Manuel Delanda, tem biólogos que acham que isso poderia ser uma espécie de replay de como organismos multicelulares se formaram, para começo de conversa, essa espécie de um arrastamento, uma emergência polifásica ali. Ou seja, são ideias diferentes, o arrastamento físico do arrastamento biológico, elas não se dão com o mesmo mecanismo, mas o meu conceito mais especulativo de arrastamento envolveria os dois casos, né? E aí, a partir disso, eu proponho que toda individuação, usando os termos de Simondon, faz uma mediação entre ordens de grandeza díspares. Isso é o que Simondon diz. O que eu digo é que isso significa que ela maneja uma trama de durações díspares que ficam em sobreposição tensa. Ou seja, a duração cósmica arrasta a duração do Sol, que arrasta a Terra e todas as suas individuações ulteriores, né? Então, a individuação de organismos complexos se dá como uma sobreposição tensa de uma série cumulativa de arrastamentos. O ritmo permite tanto a reiteração de conjuntos de soluções já dadas,
aninhadas, quanto à invenção estruturante de novas soluções, né? As propriedades interativas de cada patamar se dá por alinhamento das propriedades rítmicas do patamar inferior. Ou seja, você teria que entender os termos estruturais do arrastamento físico para entender os termos estruturais do arrastamento biológico e só a partir disso entender os termos estruturais do arrastamento psíquico, né, da subjetividade humana. Então, a inventividade rítmica, aquilo que o Whitehead chama de criatividade, a versão dinâmica dele da matéria aristotélica, é o que permite a emergência de etapas sucessivas de estruturação individuante, indo de estado metaestável a estado metaestável. Eu estou usando aqui o jargão simonuriano, que eu sei que não expliquei, mas mais para frente isso tudo vai ficar mais claro, espero. Mas, ou seja, eu estou falando tudo isso, mas eu não sei se isso que eu estou falando é verdade, porque eu não sou físico e não sou biólogo e não entendo de verdade desses assuntos fora a Wikipédia e tal, e alguns autores que eu consigo ler. Mas, então, especulativamente, eu acho que dá para dizer que o ritmo seria a consistência relacional interna de frequências que compõe cada patamar, assim como a inter-relação entre os patamares que permite sua externização, o que é o próprio conceito do transe individual por Simondon, né? Essa coisa que permite tanto que cada coisa se faça, quanto que elas se comuniquem com as outras. O ritmo seria esse relé multimodal do transe individual, meio de produção da norma e da sua mutação. Então, essa é a ideia especulativa que eu não tenho como apresentar para vocês, porque eu não sei do que eu estou falando. Mas agora eu vou falar do que eu, de fato, já desenvolvi na minha tese, do que eu venho tentando formular e tal. Eu, na verdade, estudo literatura e mitologia, digamos assim, o que eu mais estudei na vida. E eu comecei, quando eu estava na minha tese, estudando meios materiais, comunicação e arte e tal, com essa intuição de que o conceito de ritmo poderia substituir o conceito de forma na arte. Poderia oferecer uma solução para várias limitações do conceito de forma. Seria uma compreensão dinâmica de forma com uma atualização estrutural e energética ao mesmo tempo. E o ritmo aqui, claro, não seria só essa coisa do padrão temporal, que é o nosso sentido mais imediato de ritmo. Porque, mesmo na música, as qualidades que não seriam rítmicas, como timbre e melodia, também devêm de sobreposições de frequência. O Eisenstein, né, o teórico do cinema e o diretor, já falava que tudo é frequência. Mesmo as singularidades visuais decorrem de diferenças de frequência, né, da luz e tal. Então, o ritmo, nesse sentido mais amplo, seria o que determina a experiência estética no mínimo e no máximo, né, desde o menor detalhe até a sinergia formal maior. Mas, claro, que o risco, quando você faz esse tipo de gesto amplo, tudo é ritmo, alguma coisa assim, mesmo se for dentro da estética, isso não diz nada, vira um holismo meio mole que fala que tudo é vibração, alguma coisa assim que não ajuda muito, né? Não ajuda nada. Onde recortar, né? Onde que o ritmo pode ser recortado para se tornar operacional, para significar alguma coisa? É muito difícil. Eu percebi cada vez que é muito difícil definir o ritmo de uma maneira exaustiva. E se você for ver o poeta Valéry, de quem eu gosto muito, ele ficou a vida inteira, tem os 16 volumes dos cadernos dele, ele fez, assim, sei lá, 50 definições diferentes de ritmo. Eu tentei ler todas. E, assim, é muito engraçado, porque ele vai da maior definição mais elegante, simples, até uma frase enorme sobre descarga energética, não sei o quê. Então é muito difícil, porque quando você sente que conseguiu apanhar, você percebe que aquilo que você estava apanhando, o conceito de ritmo, pode ser abarcado pelo conceito de ritmo também, etc. O que mais iluminou a minha cabeça foi um ensaio de 66 do Emile Benveniste, linguista, sobre a palavra ritmo mesmo, né, sua origem grega, e que foi muito influente. Todo mundo que estuda ritmo, depois dessa data, cita esse ensaio, muito interessante, e onde ele mostra que a palavra rhythmos, lá grega, né, ela seria, na sua origem, não só nos pré-socráticos, mas nos poetas trágicos e tal, modo particular de fluir, e não exatamente um padrão temporal ordenado, né, no tempo. Isso seria o sentido platônico, que ele fala no Filebo, nas leis, que se cristalizou depois, não sei se pelo Platão, mas talvez. Então, no Ésquilo, por exemplo, no Prometeu acorrentado, o Prometeu estaria ritmado à pedra. Parece que tem isso. Então, o ritmo seria essa maneira particular de fluir, uma versão mais dinâmica da noção de forma do que schema ou morfê, né? Do que esquema ou morfê. E aí você tem trabalhos muito interessantes sobre ritmo franceses, que enfim, eu não leio alemão, que é uma outra língua que também se estuda muito, no século XX, principalmente do Henri Mechanic, sobre ritmo e poesia, na crítica do ritmo, e do Pascal Michon, mais recente, que está vivo, tem uma plataforma interessante, tal, chamada Rhythmus.edu.
Mas essa galera, eles são muito interessantes, eu uso eles muito e tal, quero compreender melhor, mas eles são bastante humanistas, é uma compreensão de ritmo inteiramente calcada na experiência humana, subjetiva, no caso do Mechanique, na experiência lírica e tal. Então, embora eles sejam muito interessantes e eu retire muitas coisas deles, não é o que eu estou fazendo. O meu interesse é muito mais de ver como o humano pode ser visto como uma espécie de fenômeno ou emergência rítmica, do que o ritmo como uma espécie de fenômeno singularmente humano. O que parece ser singularmente humano é uma capacidade de responder e de criar ritmos que estão fora do nosso repertório genético, né? Os animais agem de maneira rítmica, mas menos inventiva, talvez, do que a nossa, e a nossa capacidade de responder a ritmos externos também, né? Se deixar arrastar por um tambor e tal. Isso não sou eu falando, são vários cronobiólogos, etc., que colocam mais ou menos nesses termos. Mas então, onde que eu cheguei mais perto? Para onde eu fui nessa tentativa de definir o ritmo e tal? As tentativas mais interessantes, talvez, é do Deleuze e Guattari, no Mil Platôs, no platô do Ritornello, que eu chamo de platô do refrão, onde eles trazem a ideia do Simondon de transdução, que seria... O conceito de transdução antes do Simondon quer dizer conversão de uma forma de energia em outra. O microfone transduz ondas mecânicas sonoras em ondas elétricas, nosso olho transduz luz em sinais elétricos, etc. No Simondon, isso é também uma reticulação amplificadora progressiva. Imagina um cristal irradiando e se formando a partir dos patamares que já estão formados, etc. E não fica muito claro para mim se o Deleuze e o Guattari estão usando qual dos dois sentidos de transdução que eles estão usando aqui, mas fica mais claro esse caráter de conversão energética, o ritmo como essa coisa entre meios, que permite, se cada meio para o Deleuze e Guattari se constitui por vibração, meio vibratório, eles estão sempre também em transcodificação, em transdução com os outros meios, e o ritmo seria essa coisa que permite a juntura entre os meios diferentes, entre os estratos diferentes. Eu não embarco 100%, digamos, na maneira do Deleuze e Guattari de conceituar o ritmo, mas essa ideia eu retiro completamente deles, do ritmo como conectivo entre o individual e o coletivo, entre meios distintos, meios díspares, né? Isso é muito diferente do conceito de ritmo mais tradicional, que já estaria embutido no senso comum ali, como como harmonia das esferas, como uma repetição eterna, como a cadência das ondas ou a cadência dos planetas, etc. Essa noção mais pitagórica, que está muito, por exemplo, no Schelling. A noção, eu diria que a versão mais sofisticada que eu já conheci disso filosófica é a do Schelling, que é muito interessante, mas é inteiramente calcada nisso, o ritmo como uma repetição eterna, que eu acho, inclusive, incoerente com a própria noção do Schelling em outras obras dele. Mas, enfim, essa noção do ritmo como uma reiteração eterna celeste, de uma produção de uma harmonia, da repetição, etc. Enquanto o Deleuze e Guattari, o ritmo seria a diferença, não seria a repetição, de maneira alguma. Quando repete, não é mais ritmo para eles. A repetição seria a cadência, e eles recusam, e o método, né, a coisa metrificada, e eles recusam o ritmo como cadência metrificada. Eu não acho, para mim, o que eu estou tentando fazer com o conceito de ritmo, isso não é a melhor coisa. Eu acho mais interessante aceitar como ritmo também essa cadência metrificada, também a cadência estereotípica, reiterativa, e diferenciar internamente. Você pode chamar de um ritmo reiterativo ou um ritmo inventivo, mas para mim tudo é ritmo. Eu não excluo dessa maneira que faz Deleuze e Guattari. Mas o que eu estou fazendo então? Se eu estou expandindo dessa maneira, né? Isso é o que? Crítica literária, filosofia, né? O que é isso? Eu não sou filósofo e tal, e eu não seria, acho que capaz e nem teria vontade de escrever um tratado de ontologia, alguma coisa assim, embora eu saiba que eu estou indo para essas bandas com o que eu estou falando. Você já tem uma ontologia orientada a ritmos, que foi escrita pelo Ilan Ben-Suzan, um filósofo de Brasília, mas com uma pegada muito mais analítica, que não é a minha e tal, mas que é bem interessante. E eu acho que você pode depreender uma ontologia rítmica da pequena física do Spinoza, na ética, por exemplo. Ou seja, acho que já foi feito de maneiras diferentes, etc. Não é uma coisa assim, nunca, etc. Nunca antes na história de qualquer coisa. Eu até perguntei isso para a Marina Chauí uma vez numa palestra e ela concordou comigo, que a ontologia, que a pequena física do Spinoza, então é um argumento de autoridade aí para vocês. Então, enfim, eu não chego a definir ritmo de uma maneira exaustiva, mas eu caracterizo ele como essa concreção espaço-temporal relacional e contingente, que funciona como conectivo entre meios e serve de juntura do individual e do coletivo, né? E eu acho que, ainda nessa coisa da ontologia, que não é o que eu consigo fazer com mais competência, mas eu acho interessante de discutir,
eu acho que o ritmo permitiria pensar numa ontologia pancronista, né? Ou seja, que é orientada a várias durações diferentes, e não só no sentido de você ter uma ontologia que esteja aberta a uma pluralidade de durações, mas que seja fundada numa pluralidade de durações. O que funda a textura concreta, relacional das coisas, é essa disparidade de durações em sobreposição tensa, né? É isso que faz a complexidade emergir e tal. A natureza é polifásica e simultânea, embora a gente só consiga compreendê-la de maneira sucessiva, né? Não existe um presente cósmico, né? A luz demora para viajar, para lá e para cá. O Elir Durkheim fala que a mesma duração do cosmos é mais uma duração entre as outras aí no tecido, na trama geral. Então, e o que isso quer dizer também é que os ritmos naturais não desaparecem com a emergência dos ritmos técnicos, né? O fato de que a gente vive regido muito mais pelos ritmos técnicos hoje em dia do que pelos ritmos naturais não quer dizer que eles não estejam por debaixo ali e nos arrastando por debaixo da cadência, enfim, alucinante aí dos ritmos técnicos, né, atuais. Os outros dois filósofos que eu acho que já oferecem uma espécie de ontologia rítmica são o Simondon e o Whitehead, de maneira muito diferente. Assim, o Whitehead, o que eu acho que ele faz é que ele generaliza a subjetividade do universo inteiro como uma espécie de satisfação formal, e nesse sentido eu acho que a gente pode entender o ritmo como essa generalização de subjetividade formal. Não para dizer, por exemplo, um panpsiquismo, que é como algumas pessoas entendem o Whitehead, tudo pensa e tal, não é isso, é tudo ressoa, tudo sente, entre aspas, porque tudo ressoa, né, na sua própria frequência, claro, não na mesma frequência. E, enfim, é basicamente isso o que eu tentei formular na tese, né? É isso, os capítulos anteriores falando sobre experiência estética, sobre meios materiais, e sobre mitologia também, como um desdobramento de meios materiais coletivos, de amplificação e tal. E aí o conceito de ritmo foi o que permitiu meio juntar esses fenômenos todos num conceito só, digamos assim. Então, o que eu também tentei diferenciar na tese foi que assim você encontra o que eu tentei usar essa ideia de arrastamento já na tese, mas sem essa precisão toda que eu dei no início, essa ambição toda, como um conceito para pensar a propagação de ciclos coletivos, né? Como que os ciclos coletivos, de ondas imitativas, como diria o Gabriel Tarde, se espalham e se propagam em coletividades, né? O Leroi-Gourhan, o que eu diria antes de falar do Leroi-Gourhan é que é muito diferente, claro, de um sistema físico simples, onde um oscilador, quando chega a frequência dele, ele ressoa querendo ou não. Um corpo humano não vai só ressoar de maneira tão automática, digamos, a uma frequência. É um fenômeno muito mais complexo, envolvendo, enfim, um número de fatores aí afetivos e sociais e materiais, etc. Mas eu acho que ainda assim existe uma força potente possível para esse conceito de arrastamento, para pensar como humanos reagem a processos rítmicos de agenciamento coletivo, né? Como a gente deixa se submeter e se entregar mesmo, e deixar o seu corpo seguir aquele dinamismo formal externo daquele arrastamento. Mas eu não acho que quer dizer a mesma coisa. Eu não acho que estar submetido a um arrastamento coletivo quer dizer sempre a mesma coisa. Isso pode ser muito diferente. Por exemplo, você estar submetido à cadência corporal de um grupo militar em marcha, que todo mundo tem que estar realmente sincronizado de uma maneira extremamente metrificada, e o Foucault mostra no Vigiar e Punir a progressão disso, a metrificação do corpo como processo de disciplina, né, e tal, do que você estar, por exemplo, sincronizado numa gira de umbanda, de candomblé, e seguindo aquela cadência, se deixando arrastar por aquela cadência, mesmo se deixar tomar, né, se você é praticante da fé, etc. O Leroi-Gourhan, que é aquele paleontólogo arqueólogo francês, que influenciou muito Simondon e vários outros, um puta cara pensador da técnica e tal, ele tem uma visão, ao mesmo tempo, hiper sofisticada de ritmo. Ele fala tem uma visão muito interessante de ritmo, tanto biológico quanto técnico, mas quando ele vai falar dessas possibilidades de você entrar num transe rítmico, ele descreve como sempre uma alienação muscular, né? Sempre uma espécie de
você está sempre tirando a liberdade da pessoa, digamos. Você está sempre, né, meio fazendo ela submeter uma coisa maquínica de uma maneira limitante. E eu acho que não. Acho que existem possibilidades do arrastamento coletivo ser emancipador, ser uma espécie de processo criativo polirrítmico, etc. Não é necessariamente só uma erradicação da individualidade numa massa opressora e tal. Que é mais ou menos o que eu retiro da oposição do Deleuze-Guattari à cadência metrificada, como se, claro, eles estão fazendo uma oposição específica que tem a ver, inclusive, com o Ludwig Klages, um alemão que já fazia isso antes e tal, mas eu acho que você pode acabar pegando do Deleuze-Guattari essa ideia do recusar o método e com isso entender que todo arrastamento coletivo seria, sabe, a única coisa livre seria um ritmo individual, um ritmo idiorritmia, como diz o Roland Barthes. Então, eu acho que não, a gente pode pensar em arrastamentos coletivos como processo de amplificação, de emancipação e tal. Enfim, já falei bastante, acho que já deu uns 20 minutos, né? Mas é isso, é basicamente isso, essa ideia de que eu acho que a gente, para entender os ritmos técnicos, os ritmos humanos, a gente precisa entender os ritmos naturais que os arrastam, né? Que os arrastam. E não no sentido de achar que a gente vai conseguir extrair disso uma espécie de ritmologia revolucionária pronta, sabe? Como fazer amigos e arrastar multidões e criar revoluções, porque não dá, né? Não seria possível, tal, obviamente. Mas como só uma estratégia heurística de decomposição crítica que possa, em cada caso, em cada coletividade, em cada situação, você decompor ali os termos estruturais e energéticos de acoplamento. Quais são as possibilidades, as tensões de informação, quais são as ressonâncias possíveis, quais são os meios de acoplamento para arrastamento, né? Sistemas técnicos de arrastamento disponíveis, tudo isso. E, enfim, é isso. Eu sei que eu fui para direções demais, e mesmo na tese que eu tentei ficar mais contido, eu acabei fazendo isso, porque realmente acho que é um conceito tão fértil e tão amplo que ele fica oferecendo essas possibilidades. É difícil não ficar pensando nelas e tal. E o que também me contribuiu para ficar com essa coisa tão vasta na cabeça foi ter lido no meio, início da tese, assim, o livro do Bachelard sobre a duração, esqueci, Dialética da Duração, onde ele fala sobre a ritmo-análise de Lúcio Pinheiro dos Santos, que seria um filósofo português que escreveu essa obra perdida em 1930 no Rio de Janeiro. E, enfim, tentando criar uma espécie de nova psicanálise com ritmo, baseado em Bergson e na mecânica ondulatória do Louis de Broglie, e o Bachelard trata o cara como alguém que entendia a mecânica ondulatória do século XX, benzão e tal. Não era um místico vago e tal. E essa tentativa do Espírito Santo perdida, infelizmente, foram os textos que o pesquisador achou esse ano, né? Quer dizer, ano passado, nos jornais do Rio, seria uma tentativa de criar uma espécie de ética, né? A partir dos ritmos, uma ética coletiva, um calendário fundado nas épocas sazonais das frutas, uma viagem extensa, assim, e que infelizmente se perdeu e que eu não acho que eu seria capaz pessoalmente de, né, chegar e inventar aqui uma ritmo-análise e tal, ordenar os ritmos coletivos, mas acho que uma ideia é possível, acho que é uma coisa que é possível de tentar. E muita gente, na verdade, você tem em inglês, em francês, bastante coisa com o título de ritmo análise, mas mais baseados no Lefebvre, que eu fiquei meio com birra quando eu fui ler, porque ele não dá muita importância para o Espírito Santo, mas é interessante, o marxista produzindo a noção de ritmo análise como uma espécie de decomposição crítica das condições de fluxos coletivos de uma cidade, por exemplo. O Lefebvre acho que era urbanista, né? Então existe isso, existem essas tendências de estudo de ritmo por ritmo análise como uma coisa meio marxista de decomposição do espaço, e você tem uma galera mais deleuziana também, como a Stamacha Portanova, o Steve Goodman e a Luciana Parisi, que tentam mais dar esse caráter mais vasto do ritmo como um conceito mais em ontologia e tal. Luciana Parisi e o Steve Goodman, eles têm uns textos bem interessantes, foi da onde eu percebi essa conexão para o Whitehead, na verdade, onde eles tentam usar os conceitos do Whitehead de objetos eternos como se fossem potenciais rítmicos. Enfim, falei pra caramba já e acho que tá bom, né? Falei meio atropelado porque eu sempre falo assim, não consigo não falar atropelado, mas é isso, acho que vocês podem fazer perguntas, acho que é melhor vocês fazerem perguntas do que eu continuar complicando as coisas. Bem,
Agradecer, então, o Vini pela fala. Foi, como sempre, muito boa, muitas questões que eu acho que são interessantes. E queria saber, então, se alguém quer abrir as perguntas. Bem, o Guilherme tem uma pergunta. Eu vou te dar, então, vou fazer a pergunta aí, deixa eu desmutar ele. Ele tem perguntas, então, ó. Nossa, se não tiver ninguém antes, eu posso perguntar já, mas sim. Bom, tá. Então, enfim, obrigado pela explicação. Assim, eu conhecia já seus textos de um tempo, Vinícius, e enfim, nunca tive a oportunidade de falar com você. Já, enfim, sei que você escreveu romance, né, tal. E, enfim, eu gostei dessa exposição porque você falou bastante da teoria francesa, né, do de vários campos de estudo da teoria francesa. É uma coisa que eu estava escrevendo sobre. Sumiu. Opa. Eu não tô te ouvindo. Eita, peraí. Oi. Agora eu tô. Agora eu tô. Tá ouvindo? Então, eu gostei muito, assim, da sua exposição, tal. Eu sei que você escreveu romance e tudo. E eu gostei que você falou bastante da teoria francesa, né? De vários campos disponíveis para você estudar na teoria francesa, né? E é uma coisa que eu estava escrevendo sobre essa semana, assim. E, enfim, eu gostei muito. E eu deixei de pegar alguns nomes, assim. Eu não sei se você falou do Raymond Rouillet, da Não, na verdade, psicobiologia. eu não falei do Rouillet, não. Eu falei do Delanda, o Manuel Delanda, quando eu dei o exemplo do Bolor Limoso, que se junta e tal. É que eu falo muito rápido os nomes. Eu falei do Pascal Michon e do Mechoni, que Pascal são os caras. Michon. Isso. Esse cara é bem Ah, interessante. Ele que criou essa plataforma Últimos.edu. Eu vou passar escrito ali depois do chat. E tá, ele é tá. vivão e tal, tá super vivo e tem muita coisa interessante sobre ritmo. Sim, pois é. E, bom, um campo que eu acho interessante para estudar, assim, acho que você, enfim, o campo de estudo das colônias celulares, tal, isso é bem, parece o que você estuda, né? E que é justamente essa morfologia, né? O nascimento da morfologia e do crescimento do plasma, né? Do protoplasma, né? Que é um Uhum, dos enigmas da biologia, né? uhum. E tem uns cientistas super contrários, assim, super fora do campo, que falam dessa ciência da plasmogenia, assim, não sei se você já ouviu falar, assim, sei lá, interessante, Plasmogenia. assim. Uhum. Eles são os mexicanos, assim, sei lá, é muita influência dos franceses, né, assim, mas a Claro. pergunta enfim, se essa influência dos franceses, assim, ela é super forte, assim, né, nesses campos de ciências, ainda É, estendidos, assim. sim. Pode responder? É isso. Seria aí, Tá. é mais ou menos É, isso, é. sim, pois é, não, a minha, como eu leio francês, não leio alemão, eu realmente me influencia mais pelos franceses mesmo, e acho que eles também são das línguas, né, latino, pelo menos comparado com o espanhol, com o português, com o inglês também, que mais estudam ritmo, tem muita coisa de ritmo em francês, desde dos caras dos pós-estruturalismo, né, porque o que o Michon faz, em parte, é mostrar, por exemplo, como eu falei rapidinho, que o vigiar e punir pode ser lido como um tratado em parte sobre ritmo, assim, ao falar sobre essa progressiva metrificação do corpo que produziu desde dos jesuítas com aquela expansão ali da vida que tinha nos monastérios até as escolas, essa metrificação, o Michon mostra como isso pode ser juntado com o discurso do Epi Thompson sobre disciplina temporal e tal. E o que ele mostra também, na verdade, é que, segundo ele, o ritmo teria ficado muito forte assim nos estudos franceses ali antes do estruturalismo, na verdade, no Marcel Mauss tem umas coisas super interessantes sobre ritmo, o próprio Leroy Gourhan e tal, mas que o estruturalismo teria roubado um pouco a atenção teria ido para essas ideias de estruturas e fora dessa noção mais de um dinamismo orgânico e tal.
Mas, na verdade, eu acho que mesmo no estruturalismo dá para você retirar coisas muito interessantes. A própria noção do Lévi-Strauss, né, que ele pega do Darcy Thompson, da morfologia natural, para falar da morfologia de mitos e de grupos sociais e tal, eu acho que é parecido com a minha ideia de que você tem que pegar as tendências rítmicas dos patamares inferiores para entender as tendências rítmicas dos patamares posteriores e tal. Eu acho que é parecido com isso, mas o Lévi-Strauss jamais ia atrás de um conceito que pudesse cheirar qualquer misticismo e a harmonia das esferas, né? O cara era, enfim, a pegada dele era outra inteiramente. Acho que ele jamais faria isso. Não acho que o Lévi-Strauss tenha um foco em ritmo de maneira nenhuma, mas eu não acho também que seja, digamos, incoerente com essas estratégias. E o Deleuze e Guattari, obviamente, né? Eles não dão assim uma proeminência para o conceito de ritmo, mas se você vai ver o jeito que o Deleuze fala de Spinoza, é muito parecido com isso que eu falei, que dá para tirar uma ontologia rítmica, tudo diferenças de velocidade, assim, né? E tal, e repouso. E é isso, assim, eu diria que a minha pegada vem muito desses autores mesmo, vem muito da atenção que eles já davam para o ritmo, sem exatamente transformar na coisa central, assim, né, da empreitada deles. Legal. Tem mais alguém? Tem. Agora é o Micron. Micron. Opa, cadê o Micron? E aí, Vinícius? Meus Opa. parabéns pela apresentação. Valeu. Como tu comentou no final, foi muita coisa. Eu não sei se eu consegui acompanhar tudo muito bem. Eu tenho 3 perguntinhas. A primeira é tu falar um pouco mais do comentário que tu começou a fazer sobre a noção de ritmo de Schelling e isso ser em alguma medida uma contradição. Eu adoro essas coisas, e quando alguém está numa apresentação, faz um comentário meio à parte, eu que tipo, olha, eu tô com vontade de falar sobre isso aqui. Eu adoro essas coisas. A segunda pergunta é para tu falar um pouco mais sobre a relação entre subjetividade e ritmo, que é que tu falasse livremente um pouco mais sobre isso. E uma coisa que é para me esclarecer um pouco o caminho que tu fez até chegar a esse problema é o caminho que tu acabou caminhando para a dissertação mesmo, sabe? Tu disse que se formou em literatura, que tu estudou bastante mitologia. E como foi essa passagem da mitologia para o ritmo? E, em alguma medida, uma terceira pergunta, ou uma quarta. Tu, às vezes, fala de ritmo em vários sentidos, né? Parece que tu, no momento, procura uma definição geral de ritmo, em outros momentos, interpreta a realidade a partir do ritmo. E, ao mesmo tempo, também parece ter certo receio em fazer uma ontologia do ritmo melhor. Desculpe, uma leitura da realidade a partir do ritmo. Então, na verdade, no fundo, é uma sugestão. Eu acabei pensando em outra pergunta, mas enfim. Por que tu, ao invés de dizer, eu estou tentando fazer uma ontologia do ritmatizadora, não sei. Tu pode propor que tu tá tentando justamente fazer uma leitura da realidade a partir da noção de ritmo, sabe? E eu acho que talvez isso servisse para tu delimitar melhor a noção de ritmo que tu tá usando, não sei. E a quarta pergunta que eu pensei enquanto eu fazia o discurso é se tu chegou a ler alguma coisa sobre fenomenólogos analisando o fenômeno do ritmo. Beleza. Vou tentar responder tudo, eu anotei aqui. Sobre o Schelling, foi uma coisa rápida, é só assim, rapidinho sobre a noção do Schelling. É muito interessante, ele fala que o ritmo é a música dentro da música. É uma coisa assim, ele fala umas coisas muito, muito estranhas, mas é mais ou menos nesse sentido, pelo que eu entendo, de que todas as características da música, no fundo, são ritmos. Não? Ele fala que o ritmo parece ser só uma diferença quantitativa, mas ele também é a modulação, ele também compreende a modulação, e aí ele associa, fala, isso aqui parece pitagorismo, mas pitagorismo não é besteira. Pitagorismo não é só essa ideia de que tem uma música na harmonia celestial, é de que a própria harmonia celestial é uma música, é uma espécie de produção, enfim, de expressão e tal, e a música humana seria essa espécie de
expressão latente do ritmo universal e tal. O que eu acho que tem de contradição com o Schelling é só porque o que eu mais gosto do Schelling é o livro dele que chama Eras do Mundo, que ele nunca terminou, onde ele faz uma espécie de gestação do cosmos, propõe uma espécie de gestação do cosmos ou do tempo, ou de Deus, sei lá, e que nunca terminou porque é um livro impossível de ser escrito, mas é muito diferente. Desse livro não tem uma ideia de uma iteração harmônica de repetição eterna no cosmos, entendeu? Tem uma geração histórica. E eu acho que como eu lido com isso, como eu falei isso, eu acho que a diferença e repetição são diferentes fases da compreensão rítmica. As duas coisas são rítmicas, mas são diferentes fases. A coisa de subjetividade e ritmo que você perguntou, o que eu diria é que, assim, antes de perceber que eu queria estudar ritmo, eu já estava tentando estudar a tensão que eu chamava de tensão de agência, um pouco por causa do antropólogo Alfred Gell, entre um objeto de arte e o corpo da pessoa, né? Porque você vai meio cedendo a sua agência para o objeto de arte e como se tivesse uma negociação, não fosse simplesmente um corpo passivo com um objeto ativo ou vice-versa, né? Essa era a minha ideia antes de pensar em ritmo. Depois que eu fui perceber que o ritmo, na verdade, é um ótimo conceito para entender essa dimensão de meio vai e volta entre um objeto de arte e um corpo, porque justamente o ritmo tem esse caráter, eu gosto do termo arrastamento por isso. Arrastamento é a tradução técnica na cronobiologia para entrainment do inglês, e a princípio eu não gostava do termo, achava uma tradução ruim, queria arranjar uma outra tradução para entrainment, mas depois eu percebi que mais até do que em inglês, ela sugere essa coisa involuntária, né? O fato de que o ritmo consegue se impor na gente de uma maneira bem involuntária. Você pode não estar gostando de uma música, mas se ela estiver muito alta, tocando com a batida perto de você, você pode ficar com o seu pé meio batendo. Tem um caráter de meio involuntário. Então, eu acho que a relação com a subjetividade está mais ou menos por aí, no sentido de que, em alguma medida, você pode escolher ou não ceder o seu corpo a um dinamismo formal qualquer, né? Uma batida, um ritmo que esteja disponível ali para acoplagem, mas em alguma medida também você não escolhe, né? Se você está submetido àquilo, o seu corpo vai responder àquele dinamismo, dependendo da intensidade do tipo de dinamismo, etc. Mas eu acho que a chave, o interessante em termos de estudar a dimensão subjetiva é essa coisa que você meio que cede e depois você não controla mais, entendeu? Você está na cadência daquele negócio e você já não controla. Aí a sua terceira pergunta sobre mitologia e ritmo, eu demorei para fazer essa conexão. Para mim eram por muito tempo coisas que eu estudava sem nenhuma conexão, assim. Mas na verdade, quando eu comecei a tentar na tese estudar mitologia como um efeito dos meios materiais, né? Tipo, se você entender o que é uma mitologia a partir dos meios materiais que concretizam aquela mitologia, mesmo no caso de mitologias orais, seria o corpo, né? Dos praticantes, da mitologia e tal. Eu comecei a perceber esse caráter forte temporal do mito, né? O mito, eu gosto de pensar não só como um conjunto de histórias ou de imagens, mas como um conjunto de gestos, um complexo gestual, uma cadeia gestual, nos termos do Eloy Gourhan, de uma comunidade, né? E nesse sentido, acho que o ritmo ajuda não só a entender o encadeamento daquele complexo de gestos e imagens com um território e um calendário, né? Como entender também os micromovimentos, né? Ou seja, não só o movimento macro, tipo, como uma coletividade se organiza a respeito das suas imagens de identidade, narrativas e tal, mas também como cada elemento dessa mitologia se concretiza, como esse complexo gestual, né? Assim, enfim, de gestos rítmicos que estão alinhados em complexos rítmicos maiores, né? Tipo assim, um gesto ritualístico, sei lá, cristão ali do ritual deles está encadeado num complexo muito maior do que quer ser cristão, as datas que isso implica, a contenção corporal que isso implica, né? A coreografia, digamos, que isso implica. Em termos de fenomenologia, diretamente esse fenomenólogo que estuda ritmo, eu não consigo pensar em nenhum que eu tenha lido. Mas tanto o Merleau-Ponty foi muito influente para mim no início da tese, ao pensar a dinâmica do esquema corporal, como ele chama, né? Porque para ele a subjetividade não é um teatrinho de um homúnculo dentro da nossa cabeça, é uma propriocepção, é um esquema corporal situado no mundo, orientado a problemas concretos, etc.
E essa ideia é muito influente para mim. Quando eu penso em um esquema corporal que se sincroniza com um esquema dinâmico externo, é basicamente Merleau-Ponty aí, mas sem dizer que está fazendo fenomenologia, porque eu não estou interessado na fenomenologia enquanto empreitada, fazer redução e tal, mas assim, eu gosto das ferramentas que eles têm. E a mesma coisa com o Russell. Eu estou longe de ser russeliano, estou longe de querer fazer as coisas que o Russell faz, mas o maquinário conceitual dele para entender a processualidade temporal é a melhor que eu já li, assim, a coisa da retenção e da protenção. Eu só não uso o Russell no sentido de, é uma cabecinha que está retendo e projetando as coisas sempre. Eu gosto de usar as palavras para pensar a processualidade eventual das coisas mesmo. O tempo é uma trama de retenção e protenção, sei lá, é assim que eu entendo. E eu acho que eu peguei isso um pouco do Alfred Gell, que usa o vocabulário dele de uma maneira meio desviada ali e tal, esse antropólogo britânico. Mas é isso, acho que eu respondi tudo. Tá ok, então. Muito obrigado, viu, Vinícius? E novamente, meus Valeu, parabéns. Obrigado, eu. Tem mais alguém? Sim, eu tinha esquecido de me desmutar. Eu tenho duas perguntas. Uma delas é meio escrota, né? Mas enfim. A primeira pergunta, que eu acho que é não escrota, o que faz com que um corpo qualquer, ou seja, não precisa ser necessariamente um corpo humano, esteja disponível para ser ritmado, né? Ou seja, para ser afetado, né? Ou seja, é algum elemento físico, ontológico, enfim, ou seja, se em alguma medida é o fato de que ele já é produto de ritmos, né? Mas enfim, o que leva também à segunda pergunta, que eu acho que é uma questão mais cabulosa, que é qual é o estatuto ontológico do ritmo? Porque o que ele é? Assim, no sentido, eu estou pensando assim no Pitágoras, que vai, enfim, matematizar de certa forma, né, por meio da música, enfim. Eu estou querendo saber então o que é esse elemento, até porque você que mencionou o Platão, né, que fala das proporções, né, porque tem tipo isso, né, onde estão as proporções, né, o que é a proporção? O fato de que a gente identifica ritmos ou fora de ritmo, né, onde que ele está, o que ele é? Essa pergunta é escrota, eu sei, mas Massa. Não, mas é boa. A primeira eu acho que é um pouco mais fácil de responder, né? O que leva um corpo a ser ritmado. Com a coisa, enfim, você perguntou, não só um corpo humano, né? Eu vou tentar responder no sentido mais simples, no sentido que eu falei de arrastamento e tal. Um oscilador simples, como, né, uma porra de um negócio afinadorzinho que está numa nota específica e tal, é muito simples, tem como medir, né, o grau de ressonância dele, qual a frequência dele, e o que vai fazer ele sincronizar ou ressoar com amplitude maior e tal. Agora, claro, qualquer coisa mais complexa vai ser muito mais difícil de dizer. Você não vai, eu acho que seria impossível você imaginar um ritmo que fosse submeter todos os seres humanos a uma mesma parada, né? Não dá nem para imaginar isso. Então, mas eu acho que dá para tentar teorizar minimamente, mesmo no caso do humano, assim, meio como uma sobreposição, né, de frequências. O Simondon usa o termo tensão de informação para querer dizer meio que um espectro de um potencial esperando ser ordenado, muito fértil de potencial esperando ordenação, né? E eu diria que assim, sempre que você vê sei lá, uma canção faz sucesso numa determinada coletividade, você pode entender como uma população de células rítmicas, a canção sendo uma população de células rítmicas, que só conseguiu ressoar e arrastar aquela coletividade porque vários dos seus elementos tinham ressonância com vários corpos naquela amostra ali, né? Tipo, várias pessoas estavam, digamos, com um potencial, estavam prenhes de ressonância pronta para aquele esquema que, de repente, conseguiu se alastrar por milhões de pessoas, ou por milhares de pessoas, porque elas já tinham um grau de ressonância prévio, de acoplagem, digamos, as possibilidades daquela música, daquela população de células rítmicas. Enfim, é uma explicação meio mambembe, mas acho que deu para entender. E com a sua segunda pergunta meio irrespondível, filosofia hardcore, enfim, a resposta curta é que eu não sei, sabe? Não sei, não consigo responder uma coisa tão vasta, e eu admito que, inclusive, que eu não chego nisso, né? Eu não chego em nenhum momento a apanhar, tô falando que é isso.
que parte do interesse para mim é como esse é um conceito difícil de apanhar, justamente por sua extensividade tamanha. Como um dos conceitos que eu mais gosto, que o Simondon usa muito, que é o aperon do Anaximandro, que quer dizer ilimitado, um dos traduções possíveis, né? E o que é muito legal de você definir uma coisa como ilimitada é que é um oxímoron, é uma contradição, né? É como definir infinito, enfim. Você necessariamente está lidando com uma espécie de truque linguístico, porque não dá para, né? Então, eu acho que isso é uma tensão que está presente se você vai estudar ritmo, é difícil definir, dá para você tentar definir como concreção, contingente, relacional, sei lá, uma coisa assim, mas é difícil apanhar. Uma resposta que não é uma definição, mas tentativa de resposta para o que você falou, tipo, onde ele está, né? Onde está se dando essa proporção entre as coisas, ou alguma coisa assim, é que o ritmo seria o meio de todos os meios, que eu acho que é o que o Deleuze-Guattari falam do caos. O caos seria o meio de todos os meios, uma coisa assim. Mas quando eu falei que seria relé, né, o relé do transindividual, né, o relé é um conector, um interruptor, na verdade, entre circuitos, entre sinais e tal. E eu diria que é isso. O ritmo é a própria dimensão relacional, contingente das coisas. E nesse sentido seria meio que o plano de consistência, de emergência de todo o resto. Mas eu sei que isso não diz muita coisa, né? Vida é só uma coisa meio... é tudo, sei lá. Eu achei que isso... Primeiro que... primeiro eu ia fazer uma pergunta que eu ia perguntar para você, então, o que era a disposição que você falou, né? A ressonância, né? Porque eu entendi o que você falou, mas acho que a minha pergunta, na verdade, era essa, né? O que é essa disposição de ressonância? Mas aí você continua falando e eu fiquei me lembrando do Timeu, do Cora, porque o Cora é justamente esse espaço, é o meio dos meios, né? Enfim, e aí fica todo mundo naquela noia, o que é que o Platão está falando? Aí tem, enfim, White também pira no Timeu, né? Uhum. Mas eu tô rindo do Johnny. Que ele falou que Rhythm is a Dancer. Mas, e aí minha pergunta, então, acho que seria um pouco essa, assim, se você... Porque a coisa fica esquisita, e eu acho que, na verdade, ela também fica interessante aí, porque disposição é um conceito... Já com Aristóteles já começa a ficar escroto, né? Porque, tipo, qual é a natureza de uma potência? E o próprio Aperon e tal, enfim... eu acho que, de alguma forma, o Filebo tenta resolver isso de uma forma esquisita, né? Porque ele tenta misturar aquela coisa o ilimitado com o limitado, enfim. Mas a minha questão, acho que ela se transmutaria, então, digamos assim, qual é a natureza... Porque eu achei boa essa ideia do ritmo, assim, no sentido como disposição, né? Talvez, não sei se seria isso que você está dizendo, né? Mas disposição para tomar disposições, né? Enfim. Mas ainda fica essa questão de se isso é um elemento que está para além da realidade material, se ele é causa, digamos assim, a realidade material emerge disso, mas se emerge como... E, de fato, eu concordo com você. Eu acho que quando a gente entra nesse papo, que é o papo do Anaximandro, a gente tem que aceitar que a gente vai estar fazendo contradições nas nossas performativas o tempo inteiro. Eu acho que aí não tem muito como isso, mas... Sim. Fiquei pensando nisso, assim. Então, o que eu consigo responder em relação ao que você falou de, assim, o que seria a ressonância, né? É isso, nos sistemas muito simples, assim, físicos, simplesmente, você consegue medir, etc. E, claro, para um fenômeno mais complexo, seria um somatório ali de vários fatores. Mas, em relação ao que você falou, se daria para derivar tudo do material, né? Se o ritmo seria simplesmente essa emergência energética e estrutural da matéria e tal, como eu tendo a ser materialista, informacional, sei lá como aí, eu tenderia a achar que sim, mas eu acho que é uma questão super aberta, porque eu acho muito interessante a maneira como o White lida com essas coisas, embora não seja exatamente deísta nos termos dele e tal. Para ele
as apetições, como ele chama, né? Elas todas derivam de uma espécie de apetição primordial, enfim, que tem a ver com números, tem a ver com formas ideais e tal. E eu não fujo inteiramente disso, eu não vou para isso, mas ao mesmo tempo, assim, dando um exemplo cotidiano e ao mesmo tempo vasto, né? Tipo assim, se qualquer pessoa que está sujeita à cadência de um samba, sei lá, tá ouvindo o ritmo de um samba, tá não só lidando com processos eminentemente materiais históricos, de tipo, velho, cadências corporais que vieram da África, chegaram no Rio de Janeiro, misturaram com instrumentos europeus e resultaram numa construção coletiva ao longo de décadas de construir aquela parada, a qual você precisa ter alguma espécie de condicionamento prévio para conseguir responder aquilo com o seu corpo de maneira pronta e tal, mas, em alguma medida, aquilo está lidando com a sobreposição tensa do 3 e do 4, do número 3 e do número 4. E aí, o que é isso aí? Não sei o que é isso aí. Então, eu acho que a ideia que o Steve Goodman e a Luciana Parisi têm, que eu já mencionei, de pensar os objetos eternos do Whitehead, que seriam esse potencial, o repertório de potenciais vasto, inclusive os que não estão atualizados, né? Tipo assim, o que explica a existência de objetos eternos para o Whitehead é isso: existe mais potencial no mundo do que atualizado. Se ele existe, ele é real. Então, não é só que ele está no reservatório no céu, na cabeça de Deus. Ele existe, não atualizado energeticamente no momento, como potencial rítmico para Luciana Parisi e o Steve Goodman. Eu acho interessante pensar nesse sistema. Eu não sei como formular isso e tal, mas assim, eu acho interessante pensar isso. Quando um ritmo qualquer se impõe, se apresenta, se concretiza, ele não está colocando em jogo apenas essas estruturas materiais muito simples. Ele também está botando em jogo estruturas numéricas, enfim, né, que ninguém sabe o que são, até onde eu sei. É porque o louco, enfim, vou já passar a pergunta para o Léo, mas também como não tem mais nenhuma pessoa na fila, o louco é que justamente o ritmo parece ser inclusive aquilo que permite, digamos assim, atravessamento de contextos, né? Porque você é retirado do seu contexto contra a sua vontade, né? Então, assim, esse caso que você falou enfim, do terreiro, né? O som ali, enfim, aí às vezes aí você tem toda aquela coisa de aqueles inúmeros relatos de pessoas que são super fechadas para isso, aí de repente tudo começa a acontecer ali, aí a pessoa começa a ficar bolada, né? Sim. E de fato, essa ideia é interessante assim pensar isso a partir o ritmo acaba se tornando uma espécie de o campo de comunicação, né? Mas enfim. De comunicação, e mesmo assim, nesse sentido de que tem uma imposição muito material nele, né? Que no sentido que mesmo, digamos, um ritmo, velho, enfim, capitalista alucinado ali de um dispositivo, né? De um celular que chega num lugar que nunca viu nada daquilo. A pessoa não vai receber aquilo da mesma maneira que uma pessoa inserida completamente sabe, em Seul, sei lá. Mas ela vai responder muito materialmente àquela cadência que está imposta ao corpo dela, né? Vai responder de outra maneira, mas ela vai ter que responder porque está imposta materialmente. São, enfim, ondas caindo sobre você. Eu ia fazer a pergunta, mas eu acho que nessa última conversa sua com o Rafa, algumas delas talvez tenham sido respondidas, mas como não tem ninguém na fila, eu vou fazer mesmo assim. E como vários colegas fizeram, eu também vou fazer 3 perguntas. A primeira, eu queria retomar a pergunta do Micron, uma que eu acho que você passou por ela, esqueceu, que é você formado você está numa área de letras, saiu de letras e foi para essa. Ele perguntado isso. Como você vê essa relação com o ritmo e a área de letras e a literatura mais especificamente? Dito isso, faço um adendo, né? No penúltimo livro do Coates tem uma coisa que o seu conceito de ritmo acabou de me tornar visível, que é os personagens tentando dançar números, que é uma grande questão. É isso, exatamente isso. Os moleques querem dançar números, fazer chover números, e é estranho, é esquisito, parece ser uma alegoria, parecer. É uma questão com Pitágoras também. Enfim, fechando parêntese, questão com literatura, a pergunta. A outra você lá no começo falou em ritmos técnicos e ritmos naturais, e eu queria saber o que são ritmos técnicos exatamente, e se é isso que você estava conversando com o Rafa agora, sobre a relação de uma pessoa aqui com um celular e outra pessoa lá em Taiwan com um celular,
E se você se refere à natureza no hardware, voltagem, essas coisas todas, o que seria ritmos técnicos. E a terceira, mais geralzona, que talvez cubra as outras duas, seria que tipos de problema, materialmente, assim, em termos de pesquisa mesmo, em termos de estudo, que tu acha que tu pode endereçar e trabalhar de forma nova a partir do conceito de ritmo, ou que problemas que você gostaria que fossem tratados pelo conceito de ritmo, ou que problemas o conceito de ritmo vem ajudar a resolver. Não sei se essa pergunta é muito hermenêutica, muito escrota, mas é uma pergunta Não. que me surgiu. Então, é isso aí. Massa, valeu, Léo. Então, a primeira, enfim, eu cheguei nisso porque eu já tinha desde o início da tese, assim, eu acho. Embora eu sempre, o que eu mais estudei foi literatura, eu gostava de, ao tentar lidar com teoria, tentar usar termos que pudessem ser usados para outras áreas, que eu sempre me interessei muito e tal. E eu já tinha uma impressão do ritmo ser muito importante na literatura, porque é mais evidente, né, na poesia. Então, porra, poesia é palavra ritmada, né, e tal. Mas mesmo na prosa, obviamente, todo grande prosador tem um ritmo muito particular, tem uma cadência muito particular. Eu peguei isso muito do crítico que vocês sabem que eu gosto, o Kenneth Burke, que fala coisas como que o ato simbólico é o dançar de uma atitude, que uma peça de escrita é instrução para performance. Então, esse caráter meio corporal, rítmico, o Burke me trouxe muito, muito antes de qualquer francês, essas coisas assim. E acho que foi por aí que eu fui chegando e tal. Eu esqueci qual foi a sua segunda. Eu vou responder a terceira, mas depois ver se eu lembro qual foi a sua segunda pergunta. Por causa dos problemas que podem ser iluminados. Não, ritmo técnico e orgânico, lembrei. Não, é bem intuitivo, é bem que soma mesmo. Não é nenhuma coisa que eu pensei muito a respeito, mas é só no sentido de opor, digamos, né, os nossos ritmos circadianos. Circadia quer dizer cerca de um dia, né? Os vários relógios biológicos que a gente tem no nosso corpo, de hormônios e de paradas, são ritmos completamente naturais. A gente não os controla, né? Eles estão ali, estão embutidos, eles fazem a coisa deles. Ou o ritmo que não é de dia, mas de maturação sexual do corpo, né? Que também tem, enfim, você pode até controlar com hormônio, etc. Mas, né, ele tem a sua própria fatalidade, digamos assim. E o ritmo técnico seria qualquer ritmo que historicamente é criado por gente, né? Assim, desde esquemas gestuais de uma dança que uma coletividade tem, até a produção de um objeto e o seu uso, né? Eu acho que assim, quando eu uso ritmo técnico também é simplesmente o fato de que a gente hoje usa esse tanto de dispositivo para ficar numa mesma linha temporal de umas 4 corporações e tal, isso são ritmos técnicos que estão implementados e aos quais a gente está submetido. Eles são condicionados por ritmos naturais, desde os micro-ritmos ali da coreografia eletromagnética dos átomos até a coisa para cima. Mas eles são diferentes no sentido de terem uma historicidade diferente, serem muito mais recentes, né, em sua maioria e tal. Mas é isso. E aí, os problemas e tal, eu não sei muito bem. Eu acho que o fato de ser eu acho que especificamente para a galera que estuda coisas como viralidade, como que coisas se propagam, como que formas culturais, que é uma galera que estuda meme, por exemplo, que estuda cultura em rede, propagação em rede, galera de meios, etc. Eu acho que o conceito de ritmo pode ser super útil para iluminar algumas coisas desses processos, assim, como que um esquema qualquer, né, uma forma, uma música, um gesto, uma parada, se instala num seio com potencial e aquilo se reverbera, se amplifica, etc. Mas e além disso também pensar concretamente objetos de arte, estilos, movimentos artísticos, etc., como uma sobreposição de frequência, não, só para explicar, não simplesmente para fazer o que qualquer formalismo fazia no século XX, que é pegar um objeto de arte, meio decompor as estruturas e o que ele faz. Eu acho que isso é muito importante, eu não nego essa importância em termos estéticos, acho que fazer isso é ótimo, mas fazer isso meio que tendo embutido esse caráter rítmico maior, né? Tanto, digamos, processos de duração histórica maiores, né? Quanto esse caráter dos ritmos naturais. Mas, de novo, falar isso assim é uma complexidade enorme que eu mesmo que estou propondo não consigo manejar tão bem, né, os aspectos de biologia e de coisa.
Então, eu acho que para quem lida como a gente mais humanas e com arte ou coisas assim, eu acho que é mais esse aspecto de você entender o aspecto rítmico de uma obra de arte, por exemplo, não só como tipo assim, aquele objeto fechadinho, qual que é o ritmo que aquele objeto escreve, mas aquele objeto como parte de um sistema maior de arrastamento técnico, que seja um meio literário, que seja um meio musical, com plataformas, né, de tal, o que aquele sistema maior de arrastamento produz junto com aquele objeto individualizado, sabe? Não é só decupar e falar, esse é o ritmo do objeto, o objeto de arte faz isso. Mas o que o sistema gestual maior de arrastamento e tal está produzindo, né? Assim, então, acho que levar o ritmo a sério, entre aspas, assim, implicaria não só isso, não só uma decomposição formalista, mas você meio que fazer e compreender a parada como parte de um arrastamento maior. Ou seja, então é como se o ritmo fosse um extremo, é como eu estou imaginando, né? Você dá um zoom out, de fato, um pezinho para trás de todas essas disciplinas e ver, digamos, a coisa toda como um sistema que é extremamente interconectado, né? É porque, como eu estou entendendo, assim, ele faz ver justamente as interconexões ritmos e, nesse sentido, ele até parece com o conceito de mídia em alguns momentos, conceito de meios, que eu sei que você também estuda, né? Sim. Não, a conexão entre os dois para mim não é muito clara, mas o Deleuze e o Guattari partem daí, né? A coisa quando eles falam, cada meio é vibratório. Eu fico em dúvida se o meio ali que eles estão usando se é milieu no sentido de ambiente, enfim, acho que é meio ambíguo para mim. Mas eles já fazem por aí, assim, meio que o ritmo como uma coisa que pula de meio para meio, o meio tendo uma consistência vibratória de um código vibratório mais fixo, assim. Mas é mais do meio... que a palavra contexto, não é um contexto para outro, é uma coisa mais ampla. Sim, justamente. Não é, porque pode ser um meio material, simplesmente, né? Tipo, como que o que seria esse código de frequência, pelo que eu entendo, é a consistência daquele extrato. Uma pedra tem uma consistência vibratória específica, né? Enfim, um caderno tem uma consistência vibratória específica, etc. Entendi. Mas é isso. Show de bola. Alguém tem alguma pergunta? Mais alguém tem Acho que já deu, né? Acho que já deu. As pessoas são tímidas hoje. A Clarice ia fazer por educação se ninguém fizesse, mas como você já fizeram. Acho que tá de boa, né? Não. Vamos ver. Ninguém mais tem perguntas? Tudo bem, gente. Eu não vou me sentir. Vocês já fizeram várias perguntas ótimas. Não tem problema. Não precisa inventar pergunta. Foi tão claro, foi tão eminentemente claro que todas as questões estão... Não, eu acho que, na verdade, assim, tem uma coisa que eu gostaria que você falasse mais, até porque eu acho que é importante aproveitar a presença do convidado. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre como você enxerga, já que a gente, enfim, você adentrou nesse ponto porque você botou ali como, digamos assim, enfim, te conhecendo também, né? As suas principais influências acabam sendo o Simondon e o Whitehead, né? Digamos assim, nesse campo, assim, eu acho que ainda que tenha esses outros autores, assim, em termos de uma ontologia porteliana, eu acho que passaria por eles, né? E a minha pergunta é que, na verdade, assim, é mais para você desenvolver isso, porque a minha grande dificuldade, eu acho o Simondon um autor, assim, brilhante. Eu acho que é muito esquisito o que ele faz no Individuação, porque ele nunca explica o que ele está fazendo, né? Digamos assim, a minha dificuldade é que tem pouco Kant no Simondon, no sentido de que parece que não tem distância entre o conhecimento do qual ele está mobilizando e a condição de possibilidade desse conhecimento, digamos assim. Ele faz uma passagem do empírico para o ontológico sem nenhuma meditação transcendental. Eita! Ele faz uma passagem do empírico para o transcendental, para o ontológico sem nenhuma mediação. Eu ouvi. E às vezes eu nunca consigo saber dizer como é que é para a gente interpretar os conceitos de Simondon, assim, né? Porque ele é um filósofo, digamos assim, né? Eu acho que ele não tem a menor dúvida sobre isso. Ele se filia aos pré-socráticos, ele não está se botando ali, ele não está assim, tipo,
ah, não, eu não estou fazendo nada. Ele não está se botando como cientista também, porque ele não é isso também. Ele está fazendo um esforço de síntese. E, ao mesmo tempo, o Whitehead, eu acho que ele é o oposto disso, assim, porque ele está o tempo inteiro tentando... Bem, ele é muito kantiano, eu acho, nesse sentido. E a leitura esquisita que ele faz do Locke, né, que eu lembro que quando a gente lia, a gente ficava pirando nisso. Mas ele está sempre tentando dar conta também de como digamos assim, como é que ele pode ir do sujeito cognoscente para uma análise, né? O conceito dele de especulação, acho que tem muito a ver com tentar dar conta desse processo. E eu queria um pouco, assim, então, se possível, que você falasse um pouco dessa síntese, sobretudo para esse ponto, que eu acho que é um ponto esquisito no Simondon, que é esse ponto cego, que é como lidar com a mobilização dele de ciência, né? Porque é muito esquisito. Eu não sei, eu queria, na verdade, abusar do seu conhecimento de Simondon, porque eu não consigo, eu acho muito esquisito isso, porque ele está falando de ciência, ele está citando, ele claramente conhece, assim, não é tipo eu falando de ciência, não é eu lendo assim livro do Mário Novello e comentando, né? Ele não, ele é um cara que conhece, que leu, mas ao mesmo tempo, tipo, parece que não tem transição, parece ser automático, assim, ele pega a coisa e usa, assim. E aí eu não sei se tem alguma deformação que ele opera que a gente não vê, enfim, queria que você falasse um pouco. Tá. Se fez sentido, assim. Não, eu acho que eu entendi, assim. Enfim, também acho que diferenciar um pouco o Simondon do Whitehead nesse sentido, né? Eu discordo só de que ele faria essa transição assim tão abrupta, porque o que ele diz que ele faz, pelo menos, é que a ontogênese para ele seria pré-crítica, né? Seria tipo assim, se o Kant faz lá a crítica dele das condições epistêmicas, ele iria mais fundo ainda, porque ele está explicando como que qualquer coisa pode vir a ser, né? Como que um fóton se individua, então ele está indo ainda mais longe na ontogênese dele. Mas ele, de fato, não faz umas suturas muito visíveis aí nessa transição, digamos assim. Mas é estranho, talvez, o jeito que ele usa ciência e tal, mas eu acho muito rigoroso, pelo menos nesse sentido de beleza, estabelece o problema dele, individuação, falar da operação de individuação e não só da coisa individuada, e aí, porra, vamos ter que escrever o que é um fóton, para descrever o que é antes de escrever o que é uma célula, muito antes de escrever o que é uma pessoa. Então, é meio que ir do menor tijolinho possível de matéria e energia até as coletividades humanas e tal. E é mais ou menos isso que eu tentei fazer com essa ideia do arrastamento, indo também por patamares sucessivos e tal. Agora, para mim é mais fácil porque eu não tenho, né? Eu não estou arrogando o tipo de discussão que o Simondon faz e tal. Eu não saberia precisar tão bem, sabe, como que ele desdobra a ontogênese a partir da ciência, etc. Acho que é super complicado. Eu não manjo sabe, das discussões que ele próprio faz sobre dedução e indução. Assim, não é uma parte do Simondon que eu domino bem também. Mas em parte, o que eu diria só é que ele usa essa ideia de tanto de transdução quanto de analogia, porque a analogia para o Simondon não é só a nossa capacidade de enxergar relações e proporções do mundo, né? Existem relações de homologia estrutural no mundo que são analógicas, né? Tipo, as capacidades de encaixe que se dão na biologia, no caralho, se dão por homologias analógicas para o Simondon. Então, o que ele faz, em parte, é permitir, justamente com o conceito dele de transdução, esse conceito que perpassa meios distintos, permite coisas se converterem, etc., permitiria você criar domínios de transdutividade, que permitem conectar, inclusive, explicações científicas distintas. Para ele, né? Por isso é que não é legal usar gênero e espécie para definir as coisas. O que é o espectro eletromagnético? Não é uma parada que a gente consiga dividir em gênero e espécie. É uma pista, um espectro, né, de interação que a gente consegue despertar com tais e tais propriedades, tais e tais materiais, etc. Então, é mais ou menos tudo diferente do que o Whitehead faz, e por isso que eu acho até interessante ter os dois assim, para pensar essa possibilidade de uma ontologia rítmica. Porque enquanto o Simondon é esse cara extremamente rigoroso, fisicalista, né, muito rigoroso, tudo é atualização de energia e estrutura e tal,
O Whitehead não, o Whitehead é um idealista, até onde dá para dizer essas coisas, tem lá os objetos eternos dele, como eu já falei, né? E eu acho que então eles oferecem duas ontologias rítmicas assim muito diferentes, mas que são semelhantes em serem meio plurais e polifásicas, né? Assim, mas com estratégias diferentes. Enquanto o Whitehead, ao falar que tudo exibe subjetividade formal, todo evento no universo exibe alguma espécie, toda entidade atual satisfaz alguma espécie de subjetividade formal, ele está, para mim, generalizando a possibilidade de pensar no ritmo em todas essas dimensões. E ele fala, de uma maneira mais ou menos direta, que o processo criativo é rítmico e a criatividade para ele é o derradeiro de todas as categorias, né? O princípio dos princípios, é o que organiza a porra toda. Então, acho que dá para tirar do White, até mais diretamente do Simondon, uma espécie de ontologia rítmica calcada na criatividade, como esse princípio derradeiro, enquanto para o Simondon não, isso não está posto. O que eu acho que está posto é ao falar que o mundo é composto de ordens de grandeza díspares, que entram numa espécie de tensão, uma sobreposição tensa, né, que dispara novas estruturas e tal. Ao falar isso, ele permite dizer que o mundo é essa trama de durações heterogêneas também. Então, são de maneiras muito diferentes, né? São por estratégias muito diferentes que os dois chegam em ontologias rítmicas. O Simondon jamais faria o gesto do Whitehead de generalizar a subjetividade para tudo. Ele é muito mais o cara que vai encontrar o cristal na gente do que vai encontrar a gente no infravivo, sabe? É muito mais... A coisa do Simondon não é falar que está todo vivo, não é nenhum vitalismo, não é nada disso. É só falar que não existe salto abrupto. Em nenhum momento a vida meio estabelece um corte absoluto, muito menos humano, em relação aos outros seres e tal, né? Não tem nunca um corte abrupto. É essa coisa incremental de uma emergência gradual de patamares de complexidade. Então é muito diferente. Os dois não dá para dizer que fazem ontologias rítmicas parecidas, não. Mas acho que é por aí. Espero que eu tenha respondido mais ou menos. Não, respondeu. Eu até tenho mais questões para perguntar, que não são perguntas escrotas, não. Quer dizer, eu quero que... Mas, na verdade, a primeira questão, que é mais uma pergunta, é se você já leu... Na verdade, a primeira questão, para eu não perder, é se você acha que... Então, pelo que você falou, então, que eu estou entendendo, digamos assim, o Simondon seria, digamos assim, uma física do ritmo, mas física entendida no sentido, digamos assim, aristotélico, né? Não no sentido de uma física, né, ciência física, mas no sentido de que ele está, enfim, lidando com a questão do movimento. A physis, uma natureza... E o Whitehead seria metafísica, e aí você teria, digamos assim, uma complementaridade tensa entre as duas, né? Não seria uma combinação, até porque não pode ter, né? E aí eu ia perguntar outra coisa. Se você já leu, que é uma coisa que eu sempre quis ler, e talvez você esbarre na mesma dificuldade que eu, o comentário do Taylor ao Timeu, porque no início do processo de realidade ele fala, tudo aqui basicamente eu fiquei lendo esse comentário do Taylor sobre o Timeu. E aí eu uma vez baixei esse comentário e é tipo 600 páginas dele comentando linha a linha. Caraca. E aí ele comenta sem traduzir o grego, evidentemente, porque ele é um erudito da década de 20. Então, assim, E aí eu pensei em tentar pegar, né, os trechos, mas ia dar muito trabalho, porque é linha a linha mesmo, assim, é uma parada surreal. E aí eu fiquei pensando se talvez valeria a pena pegar o conceito, o que ele comenta sobre Cora, né? E pelo menos esses trechos específicos. E, enfim, isso era uma coisa que não era uma pergunta. E a pergunta que eu ia falar, agora uma outra pergunta, que também não é uma pergunta, que é se você já leu o trabalho do Whitehead sobre relatividade, eu acho que também tem um livro sobre a teoria da relatividade, que tem uma interpretação, né? Fiquei pensando se, digamos assim, se esse elemento rítmico adentraria tanto a matemática dele quanto a... Tá, eu posso tentar responder isso. Só inclusive uma coisa antes que eu esqueci, a coisa do Cora. Eu acho que super, assim, acho que isso pode ter umas conexões super interessantes. Eu conheço mais a leitura da Kristeva, do Cora, do que a do próprio Platão. Tem muito tempo que eu li o Timeu e tal.
mas eu acho que super, assim, como essa espécie de matriz ainda não determinada, uma matriz do limitado, uma coisa assim, né, um espaço que não está ainda muito firmado, eu acho que pode ser super interessante para pensar essas coisas. Eu nunca li essa parada do Tyler, não lembrava que ele menciona, mas acho que deve ser super interessante, sim. E em relação a como o White vê essas coisas, é muito difícil de dizer. Ao contrário do Simondon, ele fala até mais diretamente de ritmo. Ele fala bem diretamente. Quando ele vai falar, no artigo que eu escrevi em inglês, o único que eu já terminei sobre esse assunto, sobre o White de Simondon e ritmo e tal, eu até cito que ele quando vai falar de matéria, ele muito distintamente fala, cara, não dá mais para a gente ter a imagem do materialismo do 18 e tal, porque a matéria a gente descobriu que ela se decompõe em vibração, ela é vibração e tal. E ele fala especificamente também de tanto células quanto átomos, como sociedades de ritmos interpostos. E aí foi daí que eu retirei. Como ele fala tanto isso, tipo assim, a matéria é ritmo, depois ele fala que a criatividade também é ritmo, aí eu derivei disso para falar, né? A criatividade pro bicho é essa, enfim. Mas a relação disso com matemática seria assim muito difícil de eu entender, né? Eu não consigo, eu já tentei ler até, não ele diretamente, mas qual é o modelo dele de espaço-tempo, que tem gente que estuda até hoje, né? Não está longe de ser o dominante, mas tem gente que usa o modelo do White até hoje para fazer tipo teoria atual de gravitação e tal. Então, enfim, ele não estava de brincadeira ali, não. Mas é óbvio que eu não tenho condição de entender essas coisas. E o que eu diria de maneira bastante superficial é simplesmente que, assim, até onde eu consigo entender, embora, obviamente, o ritmo se descreva e aconteça também a partir de sessões descontínuas e tal, o ritmo seria muito mais um fenômeno, pelo menos em termos da experiência que a gente consegue dizer, experiência humana, etc., muito mais um fenômeno da ordem do contínuo do que do descontínuo, né? Seria mais analógico e inteiriço na sua experiência do que abstraído e digital. Mas isso na experiência humana, não quer dizer uma coisa metafísica do ritmo. E quando você fala a coisa do Simonon como physis e Whitehead como metafísica, total, eu acho que é bem por aí mesmo. E bem diretamente o que os dois falam que estão fazendo, né? E acho que justamente por isso poderia ser interessante, se for tentar retirar dos dois uma ontologia rítmica, tê-los como complementares, não como tipo assim, um encaixa e cada um satisfaz os problemas do outro, mas como soluções bem diversas, mas que ainda assim tem esses elementos em comum de ser uma ontologia relacional, né? Os dois oferecem ontologias relacionais, e com essa espécie de pluralidade de durações e tal, mas acho que realmente com estratégias muito diferentes, chegando em resultados e edifícios muito diferentes. Tal. Show. Agora deu? Não, Tem deu, mais um. gente. Tem uma pergunta do Pedro. O Pedro tem, eu não sei se ele vai falar ou escrever. Ele não fez a pergunta, então eu vou tirar ele do mute, e aí ele decide. Estão ouvindo? Sim. Opa, massa. Cara, muito massa. A sua apresentação eu cheguei atrasado, então uma das minhas perguntas vai ser meio o que você falou sobre algo que eu não ouvi. Mas eu também estudo, tipo, eu sou da letras, de poesia justamente. Tô lendo Simondon agora e justamente disparando, enfim, 1000 coisas por página. E eu tava vindo assim numa onda muito boa com esse Simondon, do tipo, porra, isso, com o Mechonic, que você mencionou, com outras coisas que dá uma liga interessante. Até que você chega no final ali da primeira parte, antes da individuação dos seres vivos, né? Que ele vai fazer uma série de advertências contra o esteticismo, que eu acho isso uma parte muito louca, assim, de repente é meio quebra o tom mesmo da escrita do Simondon. Ele está falando, acho que é uma crítica mais ou menos velada antes ao existencialismo, em que ele vai decompor a escolha entre, tipo, um ritmo entre escolha e relaxamento, só que ao mesmo tempo ele vai falar que o existencialismo busca um absurdo vazio e ele está interessado num absurdo misterioso. E aí você já levanta uma sobrancelha e fala, cara, quem mudou, né, o lugar que a gente está. E ele vai falar do esteticismo como uma função vicariante da afetividade. Então, que como uma espécie de é um sujeito que padece de esteticismo, né, de acordo com o que ele fala. E na verdade aí essa pergunta ramifica aí, se
como que você acha que essa teoria do afeto simondoniana, assim, que como por oposição enfim, a um afeto genérico, né? Tipo, entendi, porque ele diferenciar o afeto e o esteticismo já parece ser uma espécie de blindagem ou medida profilática para uma expansão dessa teoria em direções estranhas. E a outra é se você entende isso meio ou como entender isso, né? Porque isso parece se desdobrar numa crítica à artificialidade. Enfim, é um parágrafo muito, mas tem muita coisa, assim, né? Uhum. E então acho que vamos só ficar na pergunta da teoria do afeto mesmo. Tá. Não, é isso? Se eu lembrar de alguma coisa, Beleza. Então, cara, eu lembro desses textos que você mencionou, mas eu não estou com o livro aqui na mão no momento. Eu não sei se eu vou lembrar do contexto dele tão bem. Pelo que eu lembro do que eu entendi, eu acho que ele está criticando aqui meio que não arte, nem nada assim, mas meio que só o paroxismo da coisa. Uma pessoa que fosse um esteta daquele jeito meio enrijecido, assim, né? Enfim, tratar a vida como um entendimento estético, assim, de alguma maneira, né? Eu entendo dessa maneira, assim como outros momentos em que ele, como uma espécie de crítica da autocontenção, talvez, da arte moderna. Eu entendo assim porque, como eu, critico um pouco a arte moderna, mas não sei se é exatamente a direção do Simondon. E em relação à teoria afetiva dele, eu também não lembro. Eu lembro que, enfim, eu até reli essa parte recentemente no grupo, mas eu não acho assim que ele expõe da maneira mais clara possível ele não oferece uma teoria do afeto, sabe, assim, exatamente. Eu acho que quando ele está falando, ele diferencia de emotividade, né, e estabelece aqui as relações dele, mas eu acho que, como várias outras coisas do livro de individuação, o problema um pouco é que isso, os problemas são tão vastos, ele está lidando num nível de abstração assim tão, sei lá, elevado, sei lá como você queira dizer, que quando ele vai trazer esses aspectos mais concretos e tal, em alguns casos fica meio vago. Eu acho que ele, pelo que eu me lembro, assim, a questão do afeto para ele está meio tensionada junto com essas outras, os outros positivos, né? Assim, as outras possibilidades, outros potenciais do corpo e tal. E em relação, sei lá, eu não saberia como relacionar tanto com o ritmo aqui agora. Eu não lembro se eu entendi essa pergunta também. Não, é isso, mas abriu um caminho que antes você estava falando das disposições. Eu acho que isso se confunde um pouco com o que eu estava querendo dizer com afeto. Ou enfim, o Rafael até falou de uma certa... O que prepara um corpo para ser, enfim, para ingressar em combinações, para produzir acoplamento. E é uma noção que eu acho que o Simondon, ele até... Eu não terminei o livro, né, mas eu acho muito interessante toda hora que ele fala em unidades tropísticas, como uma certa direção, né? Sim. Então, mas isso eu ainda não entendi se isso é um funcionamento que rola só no pré-individual, entende? Se isso depois se orienta e vira uma disposição. Você diz a unidade tropística? Só para explicar para o resto da galera, a unidade tropística seria dentro do nosso vasto campo de sensorial, com vários canais sensoriais diferentes. Você teria a unidade tropística, por exemplo, da luz, né, assim, do nosso olho organizado em relação a essa direção da luz. E o nosso corpo seria um conjunto somatopsíquico de várias unidades tropísticas que conseguem se juntar numa síntese e tal, por aí. O que eu diria, só na verdade respondendo melhor sua pergunta anterior, é que, como para o Simondon, a própria emoção é uma espécie de latência do coletivo, né? A emotividade humana é sempre essa espécie de latência, essa possibilidade do coletivo se manifestar no individual. Assim como a própria sexualidade também, ela é metáxo para o Simondon, ela é entre mentes, ela é essa mediação que também, ela não é o coletivo, mas ela aponta para o coletivo, uma coisa assim. Então, eu diria que a relação, né, entre essa afetiva emotividade e o ritmo seria essa, no sentido de que
o nosso somatório, somato psíquico aí de relações e tal, está sempre situada, né, num meio associado coletivo, com suas latências emocionais possíveis, assim, né, que tem a ver com o histórico daquela coletividade e tal, e a possibilidade de uma população de células rítmicas se propagar, se alastrar ali naquele meio, vai ter a ver com as possibilidades afetivas que estão latentes ali, né? Digamos, os sentimentos que estão meio prontos ou prenhes a se manifestar naquele meio ali. Mas, de novo, eu não lembro tão bem como ele conceitua a afetiva emotividade, não. As distinções que ele faz, direito de afeto e emoção e tal, não domino tão bem, né? Não, mas é isso, gente. Pode. Massa. Agora tem uma pergunta do Loris. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Gostei muito da sua fala, Vinícius. Não conhecia, assim, o seu trabalho nem nada. Muito legal. As coisas que você estuda são muito próximas das coisas que eu estudo também. Então, você deu várias referências que eu não conhecia. Você falou desse filósofo português, morou no Rio de Janeiro, década de 30. É Pinheiro dos Santos, né? Falou de um outro cara de Brasília que eu não conhecia. Que, se você pudesse escrever o nome dele para mim, ia ser interessante. Eu vou fazer mais uns comentários, a pergunta fica do final. Você tentou reconstruir um monte de coisa, né, dessa noção de ritmo, dessa noção de vibração. Você mencionou Spinoza, falou, mas ali na época todo mundo, quer dizer, o comentário é para corroborar com o que você disse, né? Não só um monte de referências que você trouxe, eu não vou corrigir nada, e o que eu vou acrescentar não vai mudar grande coisa, mas quer dizer, você tem teorias de matéria do Robert Hooke, por exemplo, que fala de uma vibração, de uma oscilação da matéria como fundamento da teoria dele da matéria, né? O Leibniz é muito importante nessa coisa. E o Leibniz eu acho que seria interessante, porque para ele, de certa maneira, o ritmo é primário em relação ao tempo, né? Porque o tempo é derivado, e você tem suas relações temporais, umas em relação às outras, que elas são anteriores. O tempo é uma abstração que não existe, né, ontologicamente, então, nesse sentido, o ritmo no Leibniz já é anterior. E eu acho que é daí que isso sai para frente, né? O Smith tem uma teoria do ritmo muito interessante, colocando a música como principal, né? E aí você vai indo para esse ritmo, você falou disso tudo, harmonia, música, né? Falou do Russell, do exemplo dele de música, todo mundo fica dando exemplo de música, né? O Exum fala também numa teoria do sentido dele, né? E relacionando esses ritmos que você ouve com os ritmos que você é, né? Os ritmos da sua composição material, do seu corpo, né? Esse sentido meio encarnado então, muito legal. Mas aí, passando desse ritmo, você vai para uma espécie de métrica, uma coisa meio retórica, né, do discurso. Eu achei engraçado que você mencionou alguma coisa sobre mover as multidões, né? E aí agora vocês discutiram uma coisa um pouco mais estética. É isso que eu queria perguntar, na verdade. O que exatamente você está procurando nessa composição do ritmo? Se é mais para o lado estético, o que isso ficou meio não muito claro para mim. Mas eu gostei muito, achei sensacional. Valeu. Pô, que bom. Fico muito feliz. E também estou super interessado para ver a sua, na verdade, sobre o enciclopedismo. Mas eu não conheci o primeiro nome, depois eu vou pedir que você me passe, eu vou te passar depois o nome do Ilan Ben-Suzan direito, que é esse filósofo da UNB, que é o único analítico doidão que eu conheço. Então, acho que ele, no mínimo, enquanto taxonomia, ele é um filósofo muito interessante de se conhecer. Eu vou jogar no chat aqui, é o Robert Hooke. Já vi esse nome, mas eu nunca li. Legal. Ele é famoso por teoria das molas, né? Na mecânica. Sim, boto fé. E o Leibniz também é outro que eu não conheço bem, conheço a metodologia e trechos de outras coisas, mas assim, vou atrás disso, que achei super interessante. Esse é um negócio, é um assunto tão denso, com tanta referência, que mesmo tendo atrás de muita coisa, eu não consegui fazer a genealogia tão boa quanto posso, quanto quero fazer. Eu agradeço as referências. Esse cara, Pascal Michon, para quem se interessa pelo assunto de ritmo, ele já faz umas putas compilações, umas putas genealogias legais. Eu sei que tem muita coisa no 18 que eu ainda preciso ir atrás. O próprio Diderot tem coisa sobre ritmo. Parece que tem muita coisa interessante e que eu ainda tenho que conhecer melhor. Eu me interesso muito por essas conexões possíveis com as ciências mais atualizadas, né? Tipo assim, o que sabe hoje sobre vibração, sobre biologia. Eu me foquei muito mais de estudar as coisas do século XX para cá, dos últimos 50 anos e tal. Mas eu me interesso muito por essa genealogia mais antiga, né? Tanto clássica quanto moderna e tal. Eu acho que
que é isso, é um assunto, na verdade, que já foi moda e já foi meio assunto que poderia ser síntese de tudo várias vezes, assim, já apareceu e morreu várias vezes preenchendo funções diferentes. Assim, né? Eu não conheço a história tão bem, mas parece ser uma história muito interessante. Em relação a o que eu estou fazendo, se é estética, é porque eu mesmo não consigo, assim, ostensivamente o que eu estou fazendo é estética, assim, tentar produzir um conceito de ritmo que possa pensar tanto a experiência estética individual quanto a sua concreção coletiva e tal. Mas, claro, ao falar de experiência estética no sentido amplo e político, como todo mundo que fala de arte fala, você está já abrindo bastante, né? E aí, claro, ao falar, por exemplo, esses exemplos que eu dei de como uma canção, população de células rítmicas se espalha no meio, isso é um modelo muito mais evidente para pensar a arte, mas ele pode ajudar a pensar como não diretamente, não fazer modelos matemáticos que vai ajudar a calcular e tal, mas ajudar a pensar teoricamente como uma onda imitativa, para usar a expressão do Tarde, pode se espalhar, né? Seja politicamente também, né? Como que um gesto de um grupo político pode virar uma espécie de meme, de coisa pregnante que se reverbera e tal. Então, é nessa intersecção dessas coisas. Ostensivamente, o que eu estudo é arte, o estudo enfim, conceitos que podem ajudar a gente que estuda arte de diversas maneiras e tal, mas, claro, como, né, tendo essa significação política, como não pode deixar de ter. Mas, embora eu faça essas incursões, eu sei que o que eu estou fazendo é muito mais próximo de estética do que de teoria política, até porque eu manjo muito mais de estética do que de teoria política. Mas é por aí. Legal, entendi melhor. Meio reverberar, ter critérios para reverberar melhor as coisas, né? Eu achei legal. Valeu. Por aí. Valeu eu. Só para avisar que eu botei o nome do Ilan no chat. Massa, valeu, Rafa. De fato, o Ilan é ótimo, assim, acho que realmente vale a pena ir atrás do trabalho dele. Bem, tem mais alguma pergunta? Bem, não tendo perguntas, então só lembrar que semana que vem tem a Catarse Felpuda, acho que é assim que se fala, @ dela, que vai falar sobre, acho que animalidade, a partir do Guimarães Rosa. Enfim, tem lá no calendário o nome da apresentação. E, de novo, como sempre, agradecer a todos vocês. A gente teve um pequeno atraso na produção na produção não, mas em botar o vídeo, né? A gente atrasou um pouco de botar o vídeo do Pedro, mas deve entrar hoje ou amanhã, e do Vini vai entrar com atraso regular, que vocês já devem estar acostumados. Enfim. Então, de novo, agradecer e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeuzão. Até.